Muito boa noite a todos que nos acompanham já em mais uma live de estudo bíblico. Eu sou o pastor João Carlos, aqui da paróquia luterana na cidade de Gaspar, Santa Catarina. Queremos hoje conversar que é muito importante nas páginas da Bíblia Sagrada. Todos nós já aprendemos, seja no ensino confirmatório, em algum lugar, nós aprendemos sobre os 10 mandamentos. E hoje nós queremos olhar direto na fonte, que a Bíblia nos diz a respeito desses 10 mandamentos. Quero deixar aqui uma boa noite para a Dona Ilka, lá de São Bento do Sul, nos também a Dona Ilka aqui de Gaspar. Temos duas Ilkas aqui acompanhando o nosso com um abraço para cada uma. Deixa eu ver quem mais já entrou aqui. A minha esposa, a pastora Sabina, já está ali acompanhando nos bastidores aqui ajudando. A Marcita também mandando um boa noite. A Juliana e o Patrick mandando boa noite. Diz que está dando microfonia. Deixa eu ver. Obrigado pelo retorno. Vamos ver se agora melhorou, Juliana. Ou Patrick, não sei qual dos dois está ali, né? A Sabina também falou que está com um pouco de eco. Vamos ver se agora resolve o problema. É assim mesmo, pessoal. Aqui o negócio é amador, mas o importante é que a gente estuda a palavra de Deus. A gente estuda a palavra de Deus. Vamos ver se o áudio... Eu já mexi aqui onde eu acho que era o problema. Quero que vocês me deem um retorno aí se já ficou normal. Enquanto isso, pessoal, se vocês nos ajudarem também compartilhando a live, ela acaba atingindo mais pessoas, né? A Juliana já colocou ali que melhorou. Deixa eu ver no meu outro fone. Agora acho que ficou normal. Agora ficou normal o áudio, então nós já podemos partir para o nosso estudo. Então, muito obrigado, pessoal, que vocês vão dando essa ajuda, vão dando esse retorno. Quem puder também compartilhar a live para que alcance a mais pessoas. Então, hoje, como eu falei, o estudo bíblico é do tema dos 10 mandamentos. Mas o tema dos 10 mandamentos ele é muito complexo. A gente poderia passar dias e dias falando dos mandamentos, por isso a gente vai focar especialmente nos 2 primeiros mandamentos e em algumas questões assim mais introdutórias, né? E algumas questões polêmicas também envolvendo esses mandamentos. Muito boa noite também para Andressa, que está nos assistindo, a Dona Ivone, a Marcita também deu o retorno ali que melhorou. Então, muito obrigado, fico muito contente que vocês nos acompanhem. Então, a gente vai dando prosseguimento à nossa live. Eu convido vocês, primeiramente, para ouvir um hino. Boa noite também, Dona Odila, que nos acompanha. Quero deixar também uma boa noite para a Rosema, lá de Curitiba. Ela sempre assiste os estudos bíblicos depois lá no YouTube, gravado. Mas ela tem nos acompanhado também. Um abraço para ela. Então, quero convidar para nós ouvirmos e cantarmos, quem quiser também, o primeiro hino. Já que nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, você pode ir pegando a sua Bíblia, né? Abrindo ali no texto de Êxodo, capítulo 20. E já que a gente vai falar de mandamentos, então, cantamos e ouvimos A Lei do Senhor é Perfeita. Senhor
sejam agradáveis da tua presença, ó Senhor. Muito bem, pessoal, boa noite a todos aí que foram chegando. Entrou também a Nilva, lá da Ilhota, Claudete, de Brusque, a Karen aqui de Gaspar, o seu Farias também está junto com a dona Ivone ali acompanhando. A Ivonete também nos acompanha, boa noite. A dona Ilka Zenck também eu já tinha mandado um abraço, ela mandou boa noite ali, boa noite, dona Ilka. O Vigans acompanhando. Então, pessoal, quem puder ir compartilhando para a gente alcançar mais pessoas. E hoje o texto bíblico que nós vamos estudar, então você já pode ir abrindo na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. A gente vai ler o texto inteiro, só que eu já vou adiantando que não vai caber tudo num estudo só. Então hoje a gente vai ficar mais no comecinho dele e nas questões assim mais polêmicas, por assim dizer. Convido para termos uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus e Pai, nós estamos aqui para ouvir da Tua palavra, para aprender aquilo que a Sagrada Escritura tem a nos ensinar. Ilumina-nos nesta noite com Teu Espírito Santo, que esta palavra possa chegar aos corações nossos, nos mostrar os nossos erros, nos mostrar onde nós precisamos mudar, nos mostrar qual é a Tua vontade. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um código moral, por assim dizer, o código mais conhecido de toda a humanidade. E dizem as Escrituras Sagradas que esse código de leis foi revelado pelo próprio Deus a Moisés e ao povo de Israel, o povo hebreu, no Monte Sinai, no monte conhecido como Monte Sinai. No nosso mundo, obedecer regras, leis, regulamentos não é algo muito popular, não é algo muito legal. Nós não gostamos que alguém nos diga o que nós devemos fazer ou que nos proíba de fazer algo que nós queremos fazer. E por isso nós preferimos fazer as nossas próprias escolhas, muitas vezes. E regras, assim como os 10 mandamentos, para alguns dizem até que isso soa como algo opressivo. Mas, na verdade, a intenção de Deus ao dar esses mandamentos àquele povo e a nós também não era de oprimir, mas sim de libertar este povo. Eles haviam saído da escravidão, ficaram 400 anos como escravos no Egito. Só que a liberdade também traz consigo responsabilidades. Liberdade sempre traz consigo responsabilidades e precisa ser muito bem cuidada para que possa ser preservada essa liberdade. Nós poderíamos assim dizer que os 10 mandamentos foram a carta de alforria ao povo hebreu, a carta de alforria, aquela carta que era dada quando se libertavam os escravos, né? Então, os 10 mandamentos foram essa carta de alforria. Só que nem sempre esse povo se manteve fiel a esses mandamentos. E quando o povo desobedecia, o que acontecia? Eles acabavam, como consequência disso, perdendo novamente a sua liberdade. Eles acabavam, de certa forma, sendo reduzidos novamente à escravidão. E não seria possível, como eu já disse, ver tudo sobre os 10 mandamentos hoje, em um único estudo, e por isso, nesse estudo, nós queremos primeiro ler o texto todo, ter uma visão geral e focar nos 2 primeiros mandamentos e discutir algumas coisinhas relacionadas, algumas questões que são meio polêmicas até. Por exemplo, por que há diferenças na versão dos 10 mandamentos entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana e outras igrejas evangélicas? Quem já acompanhou o catecismo na Igreja Católica ou aqui o catecismo na nossa igreja, vocês notam que há pequenas diferenças e outras igrejas evangélicas também têm diferenças na ordem, na forma como esses mandamentos aparecem. Se a Bíblia é a mesma, por que existem essas diferenças? Outra questão. É proibido utilizar de imagens, retratos, pinturas, crucifixos na adoração nas igrejas? Será que isso é proibido, segundo os 10 mandamentos? E o que significa também tomar o nome de Deus em vão? Todas essas questões nós vamos discutir, então, elas. Mas eu convido para fazermos a leitura do texto. Vocês estão vendo ali na imagem o retrato de Moisés segurando as placas
com os 10 mandamentos. Boa noite, Gisela. Boa noite, Marcos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Então vamos ler o nosso texto. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Vocês vão ver que eu coloquei aqui, os primeiros 2 versículos são, por dizer assim, um prefácio aos 10 mandamentos. Aí, antes de cada mandamento, eu coloquei entre parênteses, primeiro mandamento, segundo mandamento, assim por diante. Não é a numeração dos versículos, é a numeração dos mandamentos conforme a ordem que nós aprendemos na nossa tradição, na nossa igreja luterana. Depois a gente vai ver que outras igrejas dividem diferente. Então, essa partezinha que está em vermelho, fui eu que inseri. Isso não faz parte do texto original. O que faz parte do texto original é o que está em preto. Então, vamos ler. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vem então o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quinto mandamento. Não matarás. Sexto mandamento. Não adulterarás. Sétimo mandamento. Não furtarás. Oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui, então, o nosso texto bíblico. E como eu falei para vocês, essa parte que está em vermelho, ali onde eu enumerei os mandamentos, isso segundo a nossa tradição na Igreja Luterana. Mas o texto original dos mandamentos, lá na língua hebraica, ele não tem numeração, nem dos mandamentos e nem dos versículos. Também não tem parágrafos, não é assim bonitinho como a gente tem nas nossas Bíblias hoje. Mas os manuscritos eles eram feitos assim em letra corrida, uma frase atrás da outra, não tem espaço, não tem parágrafo, não tem nada. Então, as tradições das igrejas que foram separando, que foram enumerando os mandamentos, e por isso a gente acompanha algumas diferenças. Eu quero mostrar para vocês aqui um quadro comparativo para explicar um pouco por que esses mandamentos aparecem de forma diferente nas diferentes igrejas. Então, vocês estão vendo ali na tela, não sei se vai ficar bom para ler para quem estiver olhando no celular, mas eu fiz uma tabelinha. Como que é numerado e resumido os mandamentos na Igreja Católica, na Igreja Luterana e nas igrejas reformadas, que daí por diante a maioria das igrejas evangélicas também seguem essa tradição das igrejas reformadas. Não é assim para dizer que a nossa está certa e as demais são erradas, mas são tradições, são formas diferentes como esse texto foi resumido e foi dividido. A gente percebe que entre a igreja luterana e a igreja católica é quase tudo igual. Muda um pouco a linguagem, mas o 9º e o 10º mandamento, ele muda a ordem. A gente vê que na nossa igreja a gente aprende o 9º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, e o 10º, não cobiçarás a mulher, os empregados, os bens, etc.
Lá na Igreja Católica, pelo contrário, o 9º mandamento é não desejarás a mulher do próximo, e o 10º não cobiçarás as coisas alheias. Por que tem essa diferença? Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia. Uma delas é esse texto que a gente leu, no livro de Êxodo, capítulo 20, quando os mandamentos são entregues ao povo. Deus mesmo fala esses mandamentos ao povo, através de Moisés também. E no livro de Deuteronômio, aí o povo já havia passado 40 anos no deserto, ainda não tinha entrado na Terra Prometida. Já existe uma geração mais nova que está ali, que não ouviu esses mandamentos. Então os mandamentos vão ser repetidos. E tem uma pequena diferencinha na ordem dos últimos mandamentos, algumas palavras que aparecem diferente. Por isso, os 2 últimos mandamentos, é normal que às vezes se troque a ordem. Mas como diz o ditado, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então não importa muito qual mandamento vem antes ou depois. O que importa é o conteúdo desses mandamentos. Por outro lado, se a gente analisa aqui a versão da igreja reformada, das igrejas evangélicas de maneira geral, a gente vê que a numeração é diferente, porque o primeiro mandamento é igual, não terás outros deuses diante de mim, mas o segundo mandamento aparece ali, não fará para ti imagens de escultura, etc. Isso aparece no texto bíblico, nós lemos ali. Qual que é a diferença? Que, de acordo com a interpretação mais antiga, mais tradicional, isso é um desdobramento do primeiro mandamento e não é um segundo mandamento. Por quê? O primeiro mandamento, Deus diz que não devemos ter outros deuses, além dele mesmo, o Senhor. E nesse versículo onde diz, não farás para ti imagens de esculturas para as adorar, então ele está explicando esse mandamento. Porque as imagens, os ídolos que o povo adorava naquela época eram falsos deuses, eram outros deuses que muitos acreditavam. Então, por isso, esse versículo ele já está abrangido no primeiro mandamento. Se nós não temos outros deuses além do Senhor, consequentemente também não vamos adorar os ídolos, os falsos deuses, as imagens de escultura que se adorava naquela época, era o costume do povo. Então a gente entende que todos esses versículos são primeiro mandamento. E aí, como as igrejas reformadas, eles dividem esses versículos em 2, são 2 mandamentos, a numeração de tudo que vem abaixo fica diferente. E aí o 9º e o 10º mandamento, segundo a nossa tradição, para eles formam um mandamento só, não cobiçarás nem a mulher, nem a casa, nem as coisas do próximo. Mas são diferentes tradições, diferentes formas de se entender, de se explicar. O importante é o quê? Que nós tenhamos acesso à Bíblia para ver lá no original como é que diz e que a gente entenda o que significam esses mandamentos, o que significam para a nossa vida. Se a gente tem divergências na maneira de classificar, de contar a numeração, isso não é tão importante assim. O importante é que a gente entenda muito bem o conteúdo destes mandamentos, né? Então, os mandamentos, eles não, segundo a nossa fé cristã, os mandamentos, eles não nos dão a salvação. Não é por cumprir os mandamentos que nós vamos ser salvos. Mas, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós cremos em Deus, então o Espírito Santo nos dispõe e nos capacita para buscar viver uma vida mais de acordo com a vontade de Deus. E os mandamentos também têm uma função importante, que eles nos mostram os nossos erros. Olhando essa lista aqui, essa tabelinha dos mandamentos, não apenas aquilo que nós fazemos, mas também aquilo que nós deixamos de fazer e até aquilo que nós pensamos, o que nós sentimos, muita coisa a gente vê que não está de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Então, ali que a gente percebe o quanto nós somos pecadores e precisamos dessa graça. Mas vamos adiante, então. Quero dar uma boa noite também para quem foi chegando aqui. A Lia, sempre nos acompanhando. Boa noite, Lia, obrigado por nos acompanhar. A Rose também nos acompanhando. A Cida, a Lenira, sejam todas bem-vindas aqui ao nosso estudo bíblico. O texto de hoje, ele começa com o seguinte dizer de Deus: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes que Deus desse qualquer ordem ao povo, o que ele faz? Ele lembra esse povo que foi ele, o próprio Deus, quem os libertou da escravidão. Por isso, a gente pode dizer assim que os mandamentos
são a liberdade do povo. O povo não tem mandamentos para ser escravizado, mas justamente porque eles são livres, eles precisam de mandamentos para preservar essa liberdade. E a gente vê que não existe liberdade onde um mata o outro, onde alguém rouba outra pessoa. Tudo isso acaba cerceando a nossa liberdade. Se nós não nos pautamos por uma ética cristã, por uma ética boa, então a gente acaba perdendo a nossa liberdade como pessoas, como povo também, né? Então, para um cristão, obedecer a Deus não é um requisito para ser salvação. Podem reparar como Deus não foi lá no Egito, enquanto esse povo estava sendo escravizado, deu a lei e os mandamentos para eles e disse assim, ó, se vocês cumprirem esses mandamentos, eu vou libertar vocês. Se não cumprirem, continuam aí. Mas não foi assim que Deus agiu. Como ele agiu? Primeiro ele os libertou e depois deu os mandamentos para eles. Então vejam que bonito isso. Deus é um Deus que liberta. Ele não oprime, ele não escraviza as pessoas, mas ele liberta. Só que a liberdade também traz responsabilidades. A salvação que nós recebemos gratuitamente, ela nos compromete com Deus e com o próximo. E é isso que os mandamentos vêm a nos ensinar. Então, existe uma frase muito bonita do reformador Martim Lutero que diz o seguinte: um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Parece contraditório, né? Lutero diz que nós cristãos somos livres sobre todas as coisas e também nós somos servidores de todas as coisas. Mas ele explica isso no texto chamado da Liberdade Cristã, ele explica por quê. Pela fé, nós somos feitos livres. Deus nos faz livres. Assim como Deus libertou aquele povo que era escravo no Egito, ele nos liberta hoje do nosso pecado, do nosso egoísmo, das nossas angústias, da falta de sentido da vida e principalmente da condenação eterna. Ele nos dá a salvação, a vida eterna. Então, pela fé, nós somos feitos livres. Mas pelo amor, nós temos responsabilidade. Então, se eu amo a Deus, eu não vou viver de qualquer jeito a minha vida. Se eu amo a Deus, eu preciso amar ao próximo. E se eu amo ao próximo, consequentemente, eu também não vou roubar, não vou matar, não vou mentir, não vou cometer adultério, assim por diante. Então, a fé nos faz livres. O amor nos faz responsáveis diante de Deus e uns pelos outros. Então, nós cumprimos os mandamentos quando nós fazemos isso por amor, não por obrigação ou por imposição. E como eu disse também, esses mandamentos todos, eles nos mostram o quanto que nós somos pecadores. Alguém poderia dizer assim, eu nunca quebrei o mandamento não matarás, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus Cristo disse que se você odeia o teu irmão no seu coração, você já é réu de homicídio. Muitas vezes nós não quebramos os mandamentos na ação, mas quebramos em sentimento, em pensamento e também na omissão. Quando eu posso não matar alguém, mas se eu deixo de socorrer alguém, ali também eu estou pecando, eu não estou preservando a vida dessa pessoa. Então, é isso também que os mandamentos eles nos ensinam. Então, seguimos adiante, né? Para darmos uma olhada no primeiro mandamento. Primeiro mandamento, segundo a nossa tradição cristã luterana, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Deus se revelou ao povo de Israel, libertando esse povo da escravidão. Ele fez uma aliança com esse povo para que pudessem viver em liberdade. Então, Deus e o povo firmaram um compromisso, uma aliança. Deus tornou eles livres e eles tinham que viver uma vida responsável, de temor a Deus, de amor ao próximo. Mas o povo nem sempre foi obediente, nem sempre foi fiel a essa aliança. E quando Deus traz esses mandamentos, então, o povo é liberto da necessidade de servir a falsos deuses. Servir a falsos deuses os levaria novamente à escravidão. Se a gente for olhar a história lá no Egito, onde eles estavam escravizados, o faraó, rei do Egito, era considerado um deus. E haviam outras divindades também que eles cultuavam, e cada uma dessas divindades tinha suas exigências. Elas oprimiam o povo, mesmo que esses deuses não existissem de fato, mas o poder que eles exerciam nas ideias, na sociedade, no consciente das pessoas,
oprimia elas. E na história de Israel não é diferente, porque toda vez que as pessoas se inclinavam aos falsos deuses, elas acabavam o quê? Sacrificando os seus próprios filhos, sacrifícios humanos aconteciam, elas acabavam escravizando umas às outras. Então os falsos deuses, os ídolos, traziam as pessoas de volta para a escravidão. E Deus aqui ele está libertando. É como se Deus dissesse aos hebreus: vocês não precisam mais agora servir a Faraó, servir aquele monte de falsos deuses. Vocês podem viver uma vida em liberdade e servir apenas a mim, o Deus verdadeiro, o Deus que os libertou da escravidão no Egito. Tem uma frase muito interessante do reformador Martim Lutero que diz o seguinte: aquilo em que prendes o teu coração, isto é teu Deus. É muito fácil, pessoal, nós dizermos assim, qual é a nossa religião? Ah, eu sou católico, eu sou luterano, etc. Mas a pergunta aqui é algo muito mais sério. Qual é o teu Deus? Qual é o teu Deus? É isso que nós temos que responder diante desse primeiro mandamento. E Lutero nos ensinou: aquilo em que nós prendemos o nosso coração, aquilo em que nós confiamos de todo o coração, isto é o nosso Deus. E, consequentemente, se eu confio, se eu deposito toda a minha esperança, a minha confiança nos meus bens, no meu dinheiro, na minha inteligência, na minha riqueza, ou em alguma pessoa em quem eu confio demais, e dela eu espero a salvação, e dela eu espero tudo de bom apenas, então aquilo ali se torna o meu Deus. Aí nós construímos falsos deuses, nós construímos ídolos, e nós deixamos de seguir o Deus verdadeiro como nosso libertador. Boa noite também para a Janete, que entrou. Sejam todos bem-vindos, né? Então é dessa maneira que Lutero se manifesta sobre esse primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o mais importante de todos, pois sem ele tudo o que nós poderíamos fazer em relação aos outros mandamentos seria apenas uma obediência mecânica. Lá no Catecismo Menor, quando Lutero explica os outros mandamentos todos, como não matar, não roubar, etc. e tal, quando Lutero explica esses mandamentos, ele sempre começa dizendo o seguinte: devemos temer e amar a Deus e, por isso, não roubar, não matar, não cometer adultério, etc. e tal. Ou seja, a nossa motivação para tentar agir de maneira correta deve ser o nosso temor e o nosso amor a Deus. E temor aqui, pessoal, não significa medo, simplesmente, mas é um respeito muito grande, uma reverência diante de Deus. Porque Deus não é um amiguinho qualquer que nós temos, Ele é o nosso Criador e o nosso Pai. E a Ele nós devemos temor, respeito e reverência. E Jesus resumiu muito bem os mandamentos todos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E de fato, todos os mandamentos têm a ver com isso. Se eu amo o meu próximo, eu também não vou matar, não vou roubar e assim por diante. Se nós amamos a Deus, consequentemente, nós também vamos ter que amar o nosso próximo. E assim por diante. Então, tudo está interligado. É dessa forma com que se explica os mandamentos. Boa noite para a Dáurea também. Um abraço, Dáurea. Saudades. A Tuti também entrou ali. Um abraço. Já sempre tem nos acompanhado, né? Então, esse é o primeiro mandamento, né? E aí surge uma questão polêmica. Porque como nós lemos lá no texto, logo após dizer, não terás outros deuses diante de mim, Deus também diz o seguinte ao povo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui não é para assustar, pessoal. Quando Deus diz que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, a gente olha aqui adiante que ele faz misericórdia até a 1000ª geração. Então isso é uma expressão, uma forma de dizer o seguinte: a justiça, a ira de Deus, ela é muito, a misericórdia de Deus é muito maior do que a sua ira. Então a misericórdia de Deus alcança até a 1000ª geração. É muito maior do que os erros dos nossos antepassados. Mas surge então a dúvida, né? A pastora Sabina comenta ali: primeiro mandamento é muito importante.
ter Deus como único e em quem colocamos toda a nossa confiança. Isso mesmo. Então, pessoal, se vocês querem também deixar algum comentário, alguma pergunta, podem colocar ali nos comentários que a gente vai, na medida do possível, a gente vai procurando conversar, esclarecer as dúvidas que surgem e também as contribuições que as pessoas colocam ali nos comentários. É muito importante isso também para nós. Então, nós vimos que no texto Deus diz que não se deve fazer imagens, semelhança do que há no céu, debaixo do céu e assim por diante, de nenhuma criatura e não as adorar, né? Então, o que é proibido aqui é a questão de ídolos. O povo da antiguidade tinha o costume de venerar, de adorar os seus deuses através de imagens, principalmente de estátuas, né? E outras formas também de representação, né? E quanto a isso, o mandamento ele é categórico, ele proíbe. Os falsos deuses são proibidos. Mas aqui não é uma proibição quanto à arte religiosa. As coisas que são para embelezamento e as coisas que têm uma finalidade didática também. Se nós levássemos ao pé da letra essa questão de não se fazer imagens, nem fotografias nós poderíamos ter em casa, não é mesmo? Porque nós também somos criaturas de Deus. Se eu não posso ter uma imagem de nenhuma criatura de Deus, então eu também não posso ter uma fotografia da minha família. Então a gente não pode levar isso ao pé da letra, porque logo em seguida ele diz: não as adorarás e nem lhes prestarás culto. Então a Bíblia não proíbe a arte religiosa. O próprio Deus ordenou a Moisés, lá no Antigo Testamento, a confecção de imagens em alguns casos. Lá, um pouco adiante no livro de Êxodo, no capítulo 25, a gente encontra ali uma orientação de Deus de que na Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança, tinha uma tampa que ficava no tabernáculo, onde o povo fazia a sua adoração, o seu culto, e em cima dessa tampa, que era o propiciatório, Deus ordenou que se colocassem imagens de querubins, 2 querubins, um de cada lado. Ou seja, imagens de anjos, de querubins. Isso não foi proibido por Deus. Ele próprio ordenou que se colocassem essas imagens lá no tabernáculo. Um outro episódio interessante que aconteceu. O povo, ali em Números, capítulo 21, versículos 8 e 9, isso aparece. O povo estava murmurando contra Deus, reclamando de Deus, então surgiram serpentes que picaram as pessoas e elas ficaram envenenadas. Então Deus diz a Moisés, intercede a favor do povo para que eles não morressem da picada dessas serpentes, e Deus manda o seguinte: Moisés, faça uma serpente de metal, faça uma imagem de uma serpente de metal e erga essa serpente. Todo aquele que foi picado pelas cobras e olhar para essa serpente vai ser curado. Ou seja, Deus mesmo mandou fazer um objeto, um artefato, uma imagem, e o povo, quando olhava para aquilo, ficava curado. Mais tarde, Jesus Cristo ele reinterpreta essa passagem para dizer: assim como essa serpente foi levantada no deserto e quem olhava para ela ficava curado, o Filho do Homem, Jesus Cristo, também vai ser levantado. Jesus Cristo foi levantado na cruz, para que todo aquele que olha para ele, que crê em Jesus Cristo, tenha salvação. O povo que estava envenenado pelas serpentes olhava para a serpente de metal e era curado. E se nós olhamos para o Cristo na cruz e cremos de todo o coração que ele é a nossa salvação, então nós temos também a cura para os nossos pecados. No entanto, as imagens não deveriam ser cultuadas. O povo de Israel se diferenciava dos demais povos justamente por causa disso, porque eles criam em um Deus que era invisível. O povo de Israel cria em um Deus invisível. Enquanto os deuses dos outros povos eram representados em estátuas, semelhança de animais, de humanos, assim por diante, o povo de Israel cria em um Deus que era completamente invisível. Coloquem ali nos comentários também o que vocês acham, se na comunidade de vocês tem alguma imagem, alguma questão assim. Algumas pessoas são tão radicais a ponto de dizer que nem mesmo a cruz vazia nós poderíamos ter nas igrejas. Mas nós, luteranos, compreendemos isso de uma forma diferente. É claro que os objetos que nós temos nas igrejas, as cruzes, os crucifixos, tudo isso não são para serem cultuados, mas são como ilustrações que nos mostram o sacrifício de Cristo, que nos remetem a passagens bíblicas.
Eu tenho na minha casa, por exemplo, um quadro que a maioria das famílias tem, que é o da última ceia. Jesus com os discípulos na última ceia. Ali é uma representação de Jesus Cristo. Mas isso tem uma finalidade didática. É uma cena bíblica. Ela nos remete a um acontecimento da história da salvação, da história de Jesus Cristo. O Dimas Ferreira deixou aqui um comentário. Penso que o problema não está nas imagens, e sim em algumas pessoas que não possuem discernimento e acabam tendo as imagens por amuletos ou até mesmo oram e prestam culto a elas. É isso mesmo, Dimas, exatamente. E não apenas as imagens. Algumas pessoas elas batem tão forte nessa questão das imagens, mas elas têm, por exemplo, outras formas de crendice. Por exemplo, alguns crentes eles acreditam que a Bíblia é um objeto sagrado. Vocês já viram aquela pessoa que deixa a Bíblia aberta na sala de casa, num salmo específico, e elas acreditam, se deixar aberto naquele salmo, ali você vai estar protegido. Ou que elas creem que se você guardar a Bíblia no bolso, você vai estar protegido. Se vier uma bala perdida, ela não vai te acertar porque você tem uma Bíblia no seu bolso. Isso também é uma forma de fazer de um objeto que é bom, fazer dele um ídolo. Então, todos os objetos a gente corre o risco de transformar eles num ídolo. Mas eu, pelo menos na nossa igreja, nunca verifiquei algo desse tipo. As pessoas não cultuam a imagem que está ali, o crucifixo que está no altar, mas elas, olhando para o crucifixo, elas se lembram do sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Então, essa que é a importância, né? O Renato colocou ali, pastor, muitos luteranos visitam santuários. Isso é correto? Essa pergunta, Renato, eu acho que ela demandaria talvez um outro estudo, né? Eu não sei exatamente que tipo de santuários que tu fala, né? Mas nós, luteranos, segundo a nossa convicção, a nossa crença, nós não cremos na intercessão dos santos, né? Então, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós oramos, nós pedimos diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, as nossas orações, elas são sempre dirigidas a Deus e nunca aos santos. É assim que nós, luteranos, compreendemos essa questão. Não sei se isso responde à tua pergunta, né? Mas talvez estava se referindo a santuários onde as pessoas veneram relíquias, imagens de santos, né? Isso não combina com aquilo que nós entendemos ser a visão bíblica, né? De adorarmos somente a Deus. Como Lutero disse, aquilo em que nós depositamos a nossa confiança, aquilo em que nós prendemos o nosso coração, isto é o nosso Deus. Então, se a minha confiança, o meu coração está em outra coisa, então aquilo se torna o meu Deus e ali eu me torno, então, idólatra. Margarida Vicente também acompanhando. Boa noite, Margarida. A dona Ilka, lá de São Bento, também coloca. Tem pessoas que carregam cartas como proteção. Isso é bem verdadeiro, né? É uma tradição que muitos alemães trouxeram aqui, né, dona Ilka? Que também é uma superstição. Então a pessoa, em vez de confiar em Deus, ela confia naquele objeto. Nós temos a Bíblia Sagrada porque aqui tem orientações de Deus para a nossa vida. Mas não é que o papel, o livro em si, ele é sagrado. Sagrado é o Deus que nos fala através dessas palavras, né? Então nós nunca devemos reverenciar os objetos. Só que a arte religiosa, ela é permitida. O culto do Antigo Testamento, ele era repleto de arte. Imagens de querubins, velas, vestes sacerdotais e assim por diante. No Novo Testamento, a gente não tem instruções tão claras de como deve ser o culto cristão. Mas existem coisas que não são ordenadas, que Deus não manda, mas também não proíbe. E nessas coisas existe liberdade. Por isso, de repente, você vai ver em algumas igrejas luteranas somente a cruz vazia, em outras você vai encontrar o crucifixo com o Cristo pendurado, e em outras talvez você não encontre nenhuma nem outra. Apenas uma parede vazia no fundo. Existe liberdade, porque Deus não mandou, explicitou como é que deveria ser a decoração, a arte das igrejas, né? Isso são tradições. Mas desde que não seja proibido pela palavra de Deus, então também não há pecado nisso, né? Eu quero mostrar para vocês um exemplo de arte religiosa. Os vitrais, por exemplo. Esse vitral aqui é da Igreja do Espírito Santo, Igreja Luterana no centro de Blumenau. Ele retrata a ascensão de Jesus Cristo, então é algo didático. Eu me lembro da minha infância,
a minha família é católica, né? Então, na igreja que nós frequentávamos, ali tinha todas as estações da cruz de Jesus Cristo. Todos os momentos que Jesus Cristo passou até chegar à cruz e à ressurreição. E eu, como criança, não tinha nem aprendido a ler direito, mas olhando aquelas figuras, aquelas imagens, isso ficou gravado na minha memória. Então também tem uma finalidade didática, uma finalidade de instrução. E esse vitral, então, é um exemplo disso. Você pode mostrar isso para uma criança e dizer, ó, aqui está retratando a ascensão de Jesus Cristo, que foi o acontecimento lá narrado na Bíblia, e explicar assim por diante, né? A gente tem que lembrar que no tempo de Lutero, a maioria do povo era analfabeto. Por mais que Lutero queria, era uma vontade grande dele que todos tivessem acesso à Bíblia para poderem ler em sua própria língua, mas ainda assim uma grande parte do povo era analfabeto. Então, como eles eram instruídos? Através das figuras, das imagens. Hoje a gente poderia dizer até mesmo um gibi. Existe uma Bíblia em formato de gibi. E isso é interessante para a criança, para o jovem, né? Então, quanto ao crucifixo, o apóstolo Paulo, ele coloca em Gálatas, ele critica os Gálatas, Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Os Gálatas não foram testemunhas da crucificação de Jesus Cristo, mas a pregação de Paulo do Cristo crucificado foi algo tão forte que era como se Paulo tivesse desenhado o Cristo crucificado diante deles. Ele não está falando literalmente de uma imagem, de um crucifixo, mas a pregação de Paulo tinha o objetivo de levar a imaginação da pessoa a essa cena do Cristo crucificado. Ele fala também na primeira carta aos Coríntios, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então algumas pessoas dizem assim, nós não acreditamos nesse Cristo derrotado, esse Cristo da cruz, né? Eu já ouvi muitas pessoas darem testemunho nesse sentido. Antes eu só conhecia o Cristo derrotado, lá pendurado na cruz. Agora eu conheço o Cristo poderoso. Só que Jesus Cristo nos salvou por meio da cruz, né? Como ele próprio diz lá no Evangelho de João, nessa outra passagem aqui. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, assim, nós entendemos que, desde que seja por finalidades artísticas, por finalidades pedagógicas, didáticas, para ensinar o povo, não há problema em se usar essas imagens, né? O que deve ser evitado é o culto às imagens. É isso que Deus proíbe, então, lá nesse mandamento. Aqui tem uma imagem muito bonita. Esse crucifixo que aparece aqui no altar é da Igreja Luterana no centro de São Paulo. Igreja Martin Luther, da ISLB em São Paulo. Essa igreja, a gente viu nos noticiários anos atrás, o prédio que estava do lado dela pegou fogo. Tinha vários sem-teto que morreram no prédio, o prédio pegou fogo, caiu, foi um desastre, e a igreja também veio abaixo. Só ficou inteira a parte de trás, né? E o crucifixo intacto ali. Então é uma forma de testemunho da nossa fé. Quando nós olhamos crucificado, nós lembramos que salvou na cruz. Então a cruz mostra o quanto nós somos pecadores e o quanto Deus é misericordioso, e o quanto Jesus se coloca ao lado dos seres humanos nas tragédias da vida. Isso nessa época foi muito significativo, apareceu em muitos jornais, porque diante da tragédia que aquelas pessoas estavam vivendo, muitos perderam a vida ali com a queda daquele prédio e o Cristo crucificado estava ali. Então, onde está Deus quando a gente sofre? Onde está Deus no meio das tragédias? A resposta, ele está ali na cruz. Ele se solidariza com o nosso sofrimento. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite também para Tereza. Um abraço, Tereza. Acompanhando também. Então, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, a gente viu que Israel se diferenciava dos outros povos por crerem em um Deus invisível. Mas no Novo Testamento nós encontramos uma imagem de Deus. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, o próprio Deus, ele se fez visível a nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo também disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o Cristo é a imagem do Deus que é invisível.
Deus assumiu uma forma humana em Jesus Cristo. É claro que nós não sabemos como era a aparência física de Jesus Cristo, e nem é importante também saber, né? Mas as imagens podem ser úteis quando elas retratam histórias bíblicas, quando elas nos lembram do sacrifício de Jesus Cristo, e não para serem cultuadas em lugar de Deus, em lugar de Cristo. Nós devemos adorar a Deus conforme Ele se revela a nós, e não conforme nós o imaginamos. E muitas vezes a gente cria também imagens de Deus na nossa cabeça. Não precisa nem ter uma estátua, um quadro, uma pintura. Mas quando que nós criamos imagens de Deus? Quando a gente projeta em Deus coisas, características e anseios que na verdade são nossos. Não é Deus, não é a palavra de Deus, mas é nós projetando nossos anseios em cima de Deus. Então ali nós também praticamos idolatria. Quantas pessoas não guardam uma imagem de um Deus que é raivoso, rancoroso, autoritário, e assim por diante? Quantas pessoas não criaram imagens de um Deus que oprimia aos outros, né? Ou por outro lado, tem gente que tem a imagem de um Deus que é super indiferente aos nossos pecados. Ele só passa a mão na nossa cabeça, não se importa se a gente faz certo ou errado. Tudo isso são projeções nossas que a gente coloca em Deus. Mesmo que a gente não tenha uma pintura, uma escultura, mas nós também corremos o risco de fabricar imagens de Deus falsas em nosso pensamento. Qual é o Deus verdadeiro? O Deus que liberta, o Deus que está revelado nas Escrituras, o Deus que se revelou ao povo de Deus lá em Israel, através da libertação deles do Egito, e o Deus que se revelou a nós através do Cristo crucificado. Então, a imagem de Deus é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo e assim conheceremos a Deus. E na nossa sociedade, tanto a imagem de Deus ela vem sendo muito distorcida, quanto também o uso do nome de Deus. E aí a gente entra no segundo mandamento. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o bezerro de ouro. Enquanto o povo de Deus aguardava Moisés lá no monte, recebendo as leis, as orientações de Deus, eles ficaram impacientes e construíram um bezerro de ouro e começaram a venerar. Isso aparece lá no capítulo 32 do livro de Êxodo. Então diz a história que quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo adorando esse bezerro de ouro e dizendo: Israel, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito. Então isso se chama idolatria. É o culto aos ídolos. Quando nós damos a glória que é devida somente a Deus, quando nós damos a glória a alguma criatura. Então nós nos tornamos idólatras. Pode ser uma imagem, uma estátua, como esse bezerro de ouro. Pode ser um falso Deus que nós criamos nas nossas mentes. Pode ser o que for, uma pessoa, um ser humano, alguém que a gente idolatra. Existe até essa palavra, ídolos, né? Pessoas que a gente cultua como ídolos. Isso tudo é dar a glória que é devida somente a Deus a uma criatura, né? Então é contra isso que o primeiro mandamento vem nos orientar. Um abraço para o Paulo Roberto, que manda uma boa noite, de 2 irmãos, Rio Grande do Sul. O Álvaro também nos acompanhando, de São José, na Grande Florianópolis, né? Um abraço, Álvaro, a todos que vêm nos acompanhando. Mas então nós vamos adiante com o segundo mandamento, então. Eu falei para vocês que hoje a gente não conseguiria de jeito nenhum ver os 10 mandamentos. Nós já estamos quase chegando aqui no nosso limite, né? Eu não gosto de passar muito de 1 hora o nosso estudo bíblico, né? E ainda estamos no segundo mandamento. Então, o segundo mandamento diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Israel, a questão do nome era algo sagrado. Não apenas o nome de Deus, mas o nome da pessoa, ele carregava a personalidade daquela pessoa, né? Então, o povo de Israel, ele não cultuava os ídolos, como nós já vimos. Os pagãos, através dos ídolos, tentavam manipular as divindades. E a tentação nossa qual é? Tentar manipular a Deus também através do seu nome, né? Mas o segundo mandamento nos alerta contra isso. Deus não pode ser manipulado, nós não devemos tentar manipular Deus. Então, algumas pessoas usam o nome de Deus como se fosse praticamente uma palavra mágica. Vocês já viram aquelas pessoas que a todo momento elas dizem assim, está repreendido em nome de Jesus? Né? Então, elas usam o nome de Deus como se fosse uma palavrinha mágica, que você falando ela vai resolver os teus problemas, né?
Então isso é falsa adoração. Blasfêmias, falsas promessas que nós fazemos, né? Tudo isso vai contra o segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma questão muito importante quando a gente fala desse mandamento. No Antigo Testamento, Deus tem um nome que ele era tão sagrado que ele não é nem escrito nas nossas Bíblias. Quando aparece ali a palavra Senhor em letras maiúsculas, essa era uma palavra, ela substitui essa palavra que era o nome de Deus, tão sagrado que não poderia nem mesmo ser pronunciado, né? Então, o nome de Deus é sagrado. E nós, muitas vezes, não falamos de Deus, embora a gente não mencione o nome de Deus propriamente dito, mas nós não usamos a devida reverência, o devido respeito, a devida seriedade com o nome de Deus. Um exemplo: quantas pessoas não trazem uma criança para o batismo? Ali no batismo elas fazem o batismo então em nome de Deus e fazem inúmeras promessas. Vou trazer essa criança para o culto infantil, vou educá-la na fé cristã, vou ensinar a orar, tudo bonitinho. Semana seguinte, elas já esquecem do que elas prometeram. Ou quando nós prometemos na nossa confirmação diante de Deus, fazemos promessas, passa um mês, uma semana, nós já não estamos cumprindo. Então, compromissos que a gente faz em nome de Deus, e o batismo é um deles, a confirmação é um deles. Quando nós viemos ao altar para tomar a Santa Ceia, isso também é um compromisso nosso diante de Deus. Nós assumimos algo que é muito sério, pessoal. Seria muito melhor não fazer esse compromisso do que fazer ele em vão. Então, algumas pessoas me perguntam assim: é muito ruim se eu não batizar uma criança? Olha, nós como luteranos ensinamos que devem ser batizadas as crianças. Porém, se for para fazer isso só por uma tradição e no momento seguinte já não levar a sério, se a gente não crê de fato nesse Deus, então talvez seria melhor não fazer. Porque a gente não deve jamais tomar o nome de Deus em vão, né? Isso é contra o segundo mandamento. Uma reflexão: será que nós falamos em Deus para a sua glória, a glória de Deus, ou apenas por interesses próprios? Está chegando aí um período das eleições, né? Quando chega o momento das eleições, então, chove candidatos ali que vêm falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia. Será que eles estão falando isso de fato porque eles querem a glória de Deus ou porque eles querem conquistar o eleitorado religioso? Será que nós, às vezes, também não fazemos uso do nome de Deus por interesses próprios? Fica para nós essa reflexão. O nome de Deus é santo e não deve jamais ser invocado em vão. Boa noite também para Roseli nos acompanhando, Roseli Rose lá de Brusque, a Eliane também nos acompanhando, lá do Paraná. Eu também sou do Paraná, Eliane. Um abraço para vocês todos que nos acompanham. Então eu trago para a nossa reflexão: de quem nós temos esperado socorro nas aflições e a quem nós temos dado crédito pelas coisas boas que recebemos na vida? Tem pessoas que quando tem uma conquista na vida, elas se autocongratulam, né? Porque eu sou muito bom, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Será que nós damos valor, nós damos o devido crédito a Deus, que é quem permite que nós tenhamos tudo o que nós temos? E de quem nós temos esperado o nosso socorro? Algumas pessoas elas dizem que creem em Deus, mas na primeira dificuldade elas vão procurar um ritual, alguma coisa diferente, uma entidade aí fora, né? Então, se nós confiamos de fato em Deus, nós não podemos confiar nessas outras coisas para o nosso socorro, para a nossa salvação. Como diz o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Deus é o Criador que fez o céu e a terra, é dele que nós devemos esperar o socorro. Se tem algo que Deus não pode fazer, então ninguém mais poderia fazer. Não adianta recorrer a outra criatura, outra entidade, outro ser. Outra reflexão: o Deus em quem nós dizemos crer é o mesmo Deus revelado em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, em sua forma de agir, em sua autodoação, se doar para os outros? Ou é um Deus que nós inventamos com a nossa própria cabeça? Às vezes até mesmo o nome de Jesus Cristo. As pessoas falam em Jesus Cristo, mas os valores que elas inserem ali nessa crença são totalmente diferentes do que Jesus ensinou. Elas falam em Jesus Cristo, mas pregam a violência, por exemplo. Isso é inconcebível
para quem conhece os ensinamentos de Jesus Cristo na Bíblia, nas Escrituras. Outra reflexão: será que nós temos levado a sério os compromissos que nós assumimos em nome de Deus? Nosso batismo, nossa confirmação, aquilo que nós falamos todas as semanas no culto, agora não, durante a pandemia, mas quando a gente vinha no culto presencial ali, confessávamos a fé através do credo apostólico. Será que a gente tem levado esses compromissos a sério? Fica para nós essa reflexão, algo muito importante, porque Deus alerta muito nisso no segundo mandamento, que não será tido por inocente quem tomar o seu nome em vão. Alguma vez nós já tentamos manipular a Deus para o nosso proveito? Acontece muito também nas crenças das pessoas. Por mais bem intencionados que nós sejamos, às vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente acha que Deus tem o dever, a obrigação de nos servir, de fazer aquilo que a gente quer. Manipular a Deus como se nós tivéssemos acesso a isso, como se fosse um ritual. Falando o nome de Deus, então, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Que tem a obrigação de fazer todos os nossos desejos. Tudo isso vai contra esses primeiros 2 mandamentos. Então, isso fica para a nossa reflexão agora. Enquanto a gente vai refletindo, eu quero deixar uma música para a gente ouvir que fala justamente sobre a questão Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Enquanto nós ouvimos, enquanto nós cantamos esse hino, você pode já ir mandando seus pedidos de oração para a gente interceder ao final. Vai mandando então seus pedidos de oração para a gente interceder juntos, enquanto a gente vai ouvindo o hino desde o princípio. Muito bem, então esse hino que nos fala de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Os 10 mandamentos nos ensinam muita coisa. Hoje até eu tive que correr aqui, já passamos de 1 hora. Né? Eu gosto sempre de ficar dentro desse limite de 1 hora.
mas é porque o assunto é muito rico. E se você tem ainda dúvidas, outras questões para falar, semana que vem a gente vai continuar falando sobre os 10 mandamentos. Inclusive, na semana que vem, a gente vai tocar num outro assunto que muita gente tem perguntado sempre. Ali no terceiro mandamento fala sobre santificar o dia do sábado. Por que nós luteranos, os católicos, outros evangélicos também não guardamos o dia do sábado? Muita gente nos questiona isso. E isso não vai dar tempo da gente ver isso agora, porque é um assunto que rende um outro estudo até. Mas esse é um dos assuntos que a gente vai ver na próxima terça-feira. Então, desde já, eu convido vocês. Mas o importante do que nós aprendemos hoje, em primeiro lugar, em quem devemos confiar? Em Deus. E qual Deus? No Deus que se revela a nós em Jesus Cristo. Não em qualquer Deus, não em um Deus imaginário da nossa cabeça, não em falsos deuses, mas somente no Deus que se revela a nós por meio de Jesus Cristo. Esse é o primeiro mandamento. E em segundo lugar, o segundo mandamento, ter respeito, temor, reverência pelo nome de Deus. Não fazer as coisas à toa ou simplesmente por mera tradição, costume, mas levar a sério aquilo que nós assumimos diante de Deus. Esse é o nosso compromisso enquanto cristãos. Boa noite também para a dona Ida, nos acompanhando aqui no estudo, né? Outras dúvidas, outras questões que vocês queiram levantar relacionado aos 10 mandamentos, podem ir mandando que na semana que vem a gente vai abordando. Então eu quero trazer aqui os motivos de oração que foram falados. O seu José Farias pede oração pelos profissionais de saúde que estão lutando aí nessa pandemia. A Juliana e o Patrick pedem oração pela família e pela cidade de Gaspar. A Eliane pede por seu filho Diego, que é cadeirante, tem 12 anos. Vamos orar por ele, sim, Eliane. A Janete também pede oração por todas as famílias enlutadas. A pastora Sabina por todos de nossa comunidade, aqui Gaspar Alto. A Tereza pede por todos os que estão com Covid, os doentes. A Cleci, boa noite, Cleci, pede oração para a filha Daiane, vamos orar também. A Claudete pede pelos idosos, pela dona Alma, lá de Brusque, mãe da Ruth, e pela saúde da dona Maria, mãe da Eliane, pelos jovens também. Então nós vamos interceder por todas essas pessoas que foram mencionadas. Eu não consegui aqui anotar no papel, por isso eu peço licença para vocês que eu vou acompanhando. Tudo vai ser acompanhado aqui através do celular enquanto a gente faz o nosso momento de oração. Então nesse momento eu convido você a se colocar em espírito de oração. Silencie aí onde você está e no seu coração, na sua mente, coloque aquelas pessoas por quem você quer interceder, motivos de saúde, seus motivos de gratidão a Deus também. Convido a termos o nosso momento de oração. Querido e bondoso Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos libertou, assim como Tu libertaste o povo hebreu da escravidão no Egito, o Senhor nos liberta hoje também do nosso pecado, da condenação eterna. Por meio de Jesus Cristo, nos dás vida e salvação. Te agradecemos pela possibilidade de ouvirmos, de estudarmos a Tua palavra por meio da tecnologia, de estarmos aqui reunidos e reunidas virtualmente. Senhor, Tu sabes também os motivos que nos afligem. Senhor, nós sabemos que somente em Ti nós devemos depositar toda a nossa confiança, porque Tu és o nosso socorro, o nosso auxílio. E é por isso que nós queremos clamar e recorrer somente a Ti, nosso Deus, nosso Senhor. Queremos lembrar aqui dos profissionais de saúde que estão lutando tanto em meio a essa pandemia para salvar vidas. Que o Senhor fortaleça cada um deles. Também muitos deles foram infectados, estão passando por dificuldades, isolamento da família, exaustão devido à quantidade de trabalho. Esteja com cada um deles, dando forças, fortalecendo. Senhor, esteja também com todos os que estão infectados com essa doença para que possam se recuperar. Esteja com o nosso município de Gaspar, para que essa pandemia não se alastre ainda mais. Esteja com o nosso país, dando sabedoria a cada um de nós, cidadãos, autoridades, no combate a essa pandemia, e que logo possamos encontrar uma cura, uma vacina, uma saída para isso tudo. Que aqueles que estão doentes possam se recuperar pela força Tua, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo,
e sabedoria também que tu dás aos médicos, enfermeiros, profissionais que cuidam daqueles que estão doentes. Senhor, queremos pedir pela família da Juliana, do Patrick, a Helena, fortalece a eles, Senhor. Fortalece a pequena Helena e dá muitas alegrias, Senhor, na vida dessa família. Te pedimos também pelo Diego, filho da Eliane. Cuida dele, Senhor, em suas dificuldades. Fortalece ele, Senhor, e a toda a sua família. Cuida das famílias que estão enlutadas, Senhor, pela perda de pessoas que faleceram, seja pela Covid ou outras causas. Por todos de nossa comunidade, aqui em Gaspar, no Gaspar Alto, em Ilhota, no Centro de Recuperação Novo Rumo, aqueles também que nos acompanham somente pela internet, para que não esmoreçam na fé, mas que fiquem cada dia mais firmes na fé em Jesus Cristo. Te pedimos também pela vida da Daiane, filha da Cleci. Te pedimos pela Dona Alma, mãe da Ruth, pela saúde da Dona Maria, mãe da Eliane, por cada uma dessas pessoas, Senhor. Fortalece a elas e aos seus familiares, dando forças, dando esperança, dando cada dia mais fé, pelos jovens das nossas comunidades e de todo o nosso Brasil, pelos pastores das nossas igrejas e seus familiares, pelos casais que atravessam crises, sofrimentos, a todas essas pessoas, Senhor, os que estão deprimidos, os que estão sofrendo, nós pedimos. E todos os demais motivos que nós trazemos a Ti, nós queremos levar através da oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado por acompanharem o nosso estudo. Quantos assuntos nós resgatamos, nós trazemos através desse texto tão importante para nós cristãos, esse texto dos 10 mandamentos. Vamos levar esse assunto para a vida. Não apenas conhecer, mas praticar esses mandamentos. Vocês viram até que eu corri, tive que falar um pouco depressa de tanto assunto que a gente poderia trazer apenas desses 2 mandamentos. Por isso eu convido vocês a acompanharem também na semana que vem. Vamos continuar falando dos mandamentos. Vamos tratar a questão do sábado ali, que eu já antecipei um pouco. Nós luteranos não guardamos o sábado, mas por quê? Vamos entender isso na semana que vem. E vamos falar de outros assuntos. Se ficou ainda alguma dúvida desses 2 primeiros mandamentos, pode mandar. Manda pelo WhatsApp, manda nos comentários ali do nosso estudo no Face. Depois vai ser publicado também esse estudo lá no YouTube, para quem não pôde acompanhar tudo, quiser acompanhar depois lá. Um abraço a vocês todos que nos acompanham pelo YouTube sempre. Nem sempre eu consigo mandar abraço, nem sempre eu consigo saudar a todos, né? É difícil acompanhar aqui, mas é muito especial ter a presença de vocês no nosso estudo bíblico. Que o Senhor nosso Deus abençoe a cada família que nos acompanha nesse estudo, a cada família de nossa comunidade, a cada um que está aqui representado, que a força e o poder consolador do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos. Boa noite.